Começando hoje mais um podcast Vivendo Obra com um tema muito especial. Então, eu, Guilherme Ribeiro. Eu, Eduardo Augusto. E hoje vamos falar sobre como começar obra, como trabalhar com obra sem ter experiência. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, como começar uma obra sem experiência. Isso aí é... Muita gente pergunta, é uma dúvida frequente, né? E é normal. Normal. Né? Todo mundo acho que passa por isso, né? Tem esse medo do começo, do início, né? Insegurança. Por quê? Isso aí é coisa que a faculdade não tira esse medo nosso, né? A faculdade, na verdade, ela não prepara para o mercado. Quando a gente decide trabalhar com obra, a faculdade não nos prepara para isso. O que prepara a gente para o mercado é o estágio. É o que eu falo direto aí nas redes sociais, que se quiser perder um pouco do medo, um pouco da insegurança, eu fiz 4 anos e meio de estágio, mesmo assim eu fui, na primeira obra que eu fui tocar sozinho, eu tive medo. Mas talvez era bem menor do que se eu não tivesse feito nenhum estágio. Então, o fato, às vezes a gente sabe fazer, mas quando a responsabilidade é nossa, o peso é diferente. Quando tá na reta, muda, né? É igual eu já fui. Quando eu era estagiário numa obra de um monte de casa, e quando eu estava na minha responsabilidade, um monte de casa, é diferente. Totalmente diferente. Quando você que tem que dar as ordens, coordenar a equipe, liderar. Se der certo, o mérito é seu. Se der errado, também o problema é seu. Então, assim, quando a gente decide trabalhar com obra, a insegurança, não só com obra, também com projeto, com tudo, né? Ligado à construção civil. Quando vai se fazer pela primeira vez, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. O Guilherme também já trabalhou com obras de 800, 1000 casas, já passou por isso. E o negócio é assim, ó, porque quem que é o nosso, quando a gente forma ou quando não tem muita experiência, quem a gente conhece, geralmente que trabalha com obra, é quem formou com a gente, quem é da mesma turma. E geralmente está todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. Né? É muito difícil ter um que está um nível mais acima, mas geralmente é todo mundo no mesmo nível. E quando eu formei, o que aconteceu comigo? Eu falei, cara, com quem que eu vou conversar agora de obra? Porque quando eu tinha dúvida no estágio, ou eu perguntava para um engenheiro, meu chefe no caso, ou então eu chegava na sala e, cara, estou passando por essa situação aqui e tal, e aí, o que eu faço? Não tinha com quem conversar, né? Hoje, antigamente não era igual às redes sociais, a gente está ao vivo aqui no Instagram, não é igual às redes sociais que antigamente não é igual hoje, que tem conteúdo aí, o que você pesquisar, você vai achar. Não, quando eu estava no meu estágio, acho que eu já até falei isso, para mim entender um pouco mais como é que funcionavam as coisas, tinha um canal no YouTube que é tipo o Telecurso 2000, que o cara ensinava lá como é que faz a obra, é tipo ele fazendo na casa dele, mas dentro desse Telecurso 2000, eu não lembro como é que chama o canal. Mas, cara, eu aprendi muito assistindo aquilo ali. E era o que eu tinha em mãos ali na época, né? Era conversar com o engenheiro-chefe ou com os amigos de sala. Aí os amigos de sala também não sabiam lá bosta nenhuma. O engenheiro não tinha muita paciência de ensinar, quase não aparecia na obra, e eu tinha que buscar conhecimento. Aprender sozinho. Aprender sozinho. Então, quando a gente fala de medo, é normal. Isso aí, quem tem medo de primeira obra, quem tem medo de algo novo, então isso aí é algo normal. Até postei uma foto esses dias, né, que muita gente me manda mensagem no Instagram falando que está começando, que é recém-formado, que está com dificuldade desse início. E aí eu falo, cara, isso é normal. Eu até fiz uma analogia, né, falando, cara, é a mesma coisa de, por exemplo, você vai num brinquedo, numa montanha-russa. E aí, antes de ir no brinquedo, na montanha-russa, aquilo ali parece ser aterrorizante. Aquele brinquedo sei lá, você tem medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa, medo de não sair vivo daquele negócio. Só que depois que você passa por aquilo, que você vai no brinquedo realmente, cara, você fala assim, normal, iria de novo.
É assim com obra também, entendeu? Depois que você faz a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, aí vai embora, não existe esse medo mais, né? E o negócio é o seguinte, quando se trata de obras, a gente falando aqui de obras financiadas, né? Como trabalhar com obra financiada sem experiência, né? E isso é 100% possível, né? Com certeza, né? A gente fala muito de financiamento aqui, né? E assim, quando eu comecei, eu não fiz o que eu vou falar aqui, mas eu poderia ter feito numa boa. O que é? A gente buscar parceria para executar a obra junto. Igual, apareceu um cliente para mim, e aí você tem mais experiência que eu. Mas isso daí é para quem quer executar, mas igual, para quem está assistindo é bom falar também. A gente fez um podcast sobre isso, falando que existe várias formas de trabalhar com o financiamento sem ser na execução, sem ser construindo casa. Dá para ganhar dinheiro, né, ser bem remunerado com o financiamento por diversas formas. Em várias etapas do processo. Durante várias etapas do processo. Tem esse Por vídeo exemplo, aí no YouTube, só podcast. Tem o podcast, foi o podcast 2 lá. Pode entrar lá no YouTube que tem podcast no Spotify, Deezer e demais plataformas. Então, beleza. Então, lá existem várias formas de ganhar dinheiro com obras, sem ser efetivamente executando obras. Sim, fazendo projeto, fazendo planilha, aprovação, tem várias coisas lá que prestando a gente falou. serviço para outras construtoras, Consultoria, né? Não para o cliente final, né? Mas quando se trata de executar a obra sem experiência, esse é o nosso foco hoje. Eduardo, eu tenho medo de executar a obra porque eu não tenho experiência. Como que eu vou trabalhar com financiamento, pegar uma casa, vou fazer sem experiência? E aí? Então, aí é o que eu estava falando. Se você não tem experiência, zero, medo total... Nunca fiz estágio, nunca pisei numa obra, trabalhei com projeto. Tem muita gente que às vezes fez estágio, mas não era dentro de obra. Em execução de obra. Eu fiz estágio dentro de um escritório, dentro de um projeto, que é normal, beleza. Isso aí é normal. Então, assim, o que eu recomendo? Cara, se você tem medo de ir lá e fazer a obra sozinho, cola em alguém que já tem essa experiência. Nem que você fale assim, cara, eu vou te dar 60% do lucro e eu vou ficar com 40%. Ou não vou ganhar nada. Ou então não vou ganhar nada. Só para me pegar a experiência. E você tem que entender, porque assim, uma coisa é ir na obra, outra coisa é viver a obra. Porque ir na obra, até o cliente vai. Só que viver aquilo ali, todo dia, entender a compra de material, negociação, relacionamento com o cliente, com o fornecedor, cronograma, orçamento, projeto, é isso. Você tem que viver aquilo ali, porque você só pega experiência vivendo aquela experiência. Porque se você falar, eu consegui um cliente, vou fazer parceria com o Guilherme, e aí eu deixo a obra na mão dele e vou fazer outra coisa, vou buscar mais clientes. Não, calma, pega a experiência, aprende tudo que tem que aprender, porque na primeira obra você não vai aprender 100%, não existe isso. Todo dia, já tem 10 anos que eu trabalho com obra, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. E em 70% dos casos eu aprendo com o pedreiro. Então, assim, aproveita esse momento que você está nessa fase de aprendizagem, você está nesse período. Eu falo para todo mundo, cara, você está na faculdade, você está no melhor momento para você aprender. Por quê? Ninguém está te cobrando ali excelência, ninguém está te cobrando resultado extraordinário, ninguém está te cobrando assim, deu um problema ali, o prejuízo não vai ser seu, se acontecer alguma coisa. Então a expectativa em cima de quem é estudante não é igual ao formado. Então, se você for estudante, cara, aproveita esse momento de aprendizagem e realmente coloca isso em prática, né? Vai lá e vive aquilo ali. Porque na hora que for você responsável, aí, meu amigo, aí a responsabilidade triplica, a expectativa em cima de você triplica e tudo muda, né? Eu acho que quando se trata de eu não tenho experiência e quero pegar a obra, quero trabalhar com obra. Isso aí vale quando você é estagiário e quando você é engenheiro.
que é? É humildade. Exato. Você tem que ter humildade, eu acho que é a palavra-chave, de falar assim, não, eu quero fazer uma parceria com você para mim aprender e não vou ganhar nada. Eu quero fazer estágio e vou aprender. Eu quero perguntar, eu quero aprender com o pedreiro, porque em obra você aprende, no dia a dia você aprende com todo mundo. Você aprende com o cara do caminhão da bitoneira, você aprende com o cara... Com o servente, com o pedreiro, com o com eletricista, todo com o encanador. mundo, com todo mundo. Você aprende 24 horas, você ficar na obra, você aprende 24 horas. Cara, e isso é uma das coisas que me motiva. Porque o cara tem muito conhecimento, igual eu tenho um encanador que trabalha com a gente, cara, e é o mesmo que eu fiz estágio naquela vez lá, que no prédio, é o mesmo. E ele, toda vez que eu converso com ele, Eduardo, saiu agora um equipamento assim, saiu um negócio assim que faz tal coisa, que dá para fazer não sei o quê, que aumenta a pressão da casa. E, cara, na hora que ele começa a me falar que existe tal tecnologia, que saiu não sei o que lá, a pessoa fica sabendo primeiro que a gente. Porque o marketing dessas material de construção, normalmente, é direcionado para o encanador, para o eletricista, né? Para o pedreiro. Então, eles ficam sabendo primeiro que a gente. E direto, eu fico sabendo de coisas novas, de jeito que ele está fazendo lá, que eu estou aprendendo também. Então, isso é muito legal. Ganhar essa experiência, cara, é dia a dia. É aquela história, melhorar 1% por dia. Não existe, fiz uma obra, já estou craque. Não. Eu não sei lá quantas casas eu já fiz, só sei que eu já tirei mais de 200 RT, não sei quantas casas eu fiz, mas até hoje eu aprendo. Hoje eu estava lá fazendo uma marcação da casa lá, do gabarito, e estava lá. Eu estava ensinando, porque tem o Ricardo com a gente aqui, o engenheiro, que está aqui para aprender. Ele é recém-formado, só que não tem experiência, ele está aprendendo. E aí, ensinando ele, olha para você ver como é que eu gosto tanto dessa questão do ensinar. Quando eu tinha que explicar para ele, eu sabia o que eu tinha que fazer, só que, sabe aquele negócio de eu sei fazer, só que eu não sei explicar. Eu sei fazer, só que eu não sei explicar. Só que aí eu tenho que me forçar a fazer ele entender. E aí que acaba que eu aprendo mais ainda. Então, toda vez que eu ensino, eu me forço a traduzir em palavras de uma maneira que ele entenda. E aí aquilo ali eu aprendo mais. E assim vai. A gente aprende ensinando, a gente aprende vivendo, toda hora está aprendendo na obra. Então, isso aí é fato e não pode deixar de ter humildade, falar assim, né, eu quero aprender e vou aprender. Então, esse é o primeiro passo, eu acho, de, assim, eu não sei trabalhar com obra. Como que eu vou trabalhar com obra? É isso. A segunda coisa é realmente estudar, né? Porque quando você não sabe uma coisa, você não pode ter preguiça, né? Você tem que estudar. Eu estou numa fase da obra de fundação. Pesquisa, vai no Instagram e vê quem é referência em executar a fundação, vai no YouTube e bota lá como executar uma fundação. Você vai assistir um monte de coisa, você vai ver um monte de coisa. Então, isso aí, você tem que saber filtrar? Tem que saber filtrar, mas eu acho que já dá uma base para quem nunca viu. Nem todo conteúdo que está na internet é legal, né? Ainda mas é mais... aquele negócio, eu nunca vi. Então é melhor do que zero. Um é maior que zero. Agora, você assistir um vídeo na internet é melhor do que não assistir nenhum. Agora eu não estou falando que você tem que olhar na internet como faz uma casa inteira e sair, né, achando que sabe fazer tudo. Né? Mas essa questão aí de estudar, né? A gente não fala estudar só realmente com livros. Eu gosto muito de livro, de dedicar, a gente tem alguns livros aqui na empresa, mas eu acredito que às vezes você assistir um vídeo que o cara te explica, ele pode praticamente ler o que está falando no livro, mas ele falar com as palavras dele, talvez você vai entender muito mais do que... Pode ser mais objetivo, mais direto, mais passar dinâmico, um macete. Do que realmente você pegar e for ler o livro. É o que a gente faz muito no Vivendo Obra, né? Que a gente fala que a teoria, a prática é diferente da teoria, né? Na prática a teoria é diferente, né? É outra, Então, assim, quando a gente fala estude, não necessariamente é de livros, né? Estuda assim, vai ler um artigo, vai pesquisar. Se você está executando alguma obra agora,
cara, o que você tem que fazer amanhã? Que serviços os pedreiros estão fazendo amanhã? É reboco? Então tá, coloca lá no YouTube, reboco, como fazer reboco, melhores práticas de reboco. Tá fazendo alvenaria? O que eu preciso saber para fazer uma alvenaria? Ou enche o saco de um amigo que já tem experiência. Já tem mais experiência. Então assim, aí lá vai falar, ó, tem que ter o nível, tem que ter aprumado, alvenaria, o traço é tal, o tijolo não sei o quê. E assim... Os cuidados tem que tomar Os cuidados, não pode assentar com o tijolo molhado, tal. É infinito de informação que tem quando se trata de cada serviço. Se a gente for detalhando muito, cara, é muito detalhado cada serviço. Agora, eu acho que a segunda coisa... A segunda já foi estudar. Terceira. Terceira. A terceira coisa é a parceria mesmo. Tipo assim, pegar ou um engenheiro que já sabe, ou um empreiteiro que já sabe, e a parceria. Que eu acho que essa é a mais certeira e lucrativa aí do processo, que todo mundo ganha. Né? Tipo assim, dá para você contratar uma equipe, um empreiteiro, igual existe centenas de empreiteiros, né? Ao invés de pegar em parceria com o engenheiro. E aí você vai aprender com esse empreiteiro. Só que ao mesmo tempo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado do que a parceria com o engenheiro. Porque o empreiteiro, qual que é a ideia dele? Fazer a obra, ganhar dinheiro e ir embora. Aquele negócio que a gente sempre já falou muito, é o cuidado com a parceria, né? Cuidado com a parceria que você faz. Então, assim, quando fala de parceria com o empreiteiro, com o pedreiro, com a equipe de obra, tem que ficar atento à questão da qualidade. Porque às vezes eles vão te passar uma informação, não, isso aqui... Não faz diferença, não dá nada não, tal, isso aqui não tem problema não, depois nós tira no reboco, não sei o quê. Algumas coisas nesse sentido. E aí pode ser que na hora de você aprender, você não vai aprender tão certo, né? Então tem que ficar ligado nesses detalhes. Mas também é legal você fazer a parceria ali com a equipe. Com a equipe boa. Qual que é a vantagem de você fazer, eu acho? Né? A vantagem de fazer uma parceria com uma equipe já pronta, com um empreiteiro que tenha a sua equipe, né? Que seja de responsabilidade e tal, do que contratar uma equipe. Eu vou fazer uma casa e vou contratar lá o pedreiro lá, o Zé e o Mané. Você não sabe como cobrar do cara, você nunca foi em obra, é o que nós estamos falando, né? Você não sabe como é que faz um contrato, como é que faz a medição. Você não sabe como que marca uma casa, porque você nunca marcou, e você não sabe se ele vai marcar errado. Marcar uma casa fora do esquadro, aí começou errado, acabou. A casa vai toda errada. Você não sabe se pode ou não pode, se está certo ou não está certo. Né? Então, porque o empreiteiro, querendo ou não, ele tem uma certa responsabilidade em cima da obra. Né? Então, eu acho que é mais fácil de você ter alguém cobrando o pedreiro, a equipe, do que você mesmo cobrar. Por quê? Se você não sabe como faz... Se você não tem essa experiência, tem que ter alguém para te ajudar. Né? Como que você vai cobrar algo que você não sabe que está errado, né? Exato. Mas me conta, como é que você ganhou a experiência que você tem hoje? Foi no estágio ou foi fazendo obra? Os dois, né? Porque é igual a gente falou, o peso é diferente, né? Quando eu fazia estágio, a gente tinha lá, já fui estagiário de um prédio. Aí ficava lá na parte administrativa, aí depois fui para um pouco de obra. Quando eu fui estagiar em casas, você vai pegando experiência gradativo e assumindo responsabilidades gradativamente, né? Quando você chega no estágio, o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel e botar ali. Você faz isso, depois você vai pegar esse papel e botar ali. Aí você tem que ter a curiosidade de saber o que é esse papel, o que esse papel faz. Né? É protocolo de quê? Você vai pegar essa nota e botar ali. Mas essa nota de quê? Para que é? Para onde que é? Como que calcula? Então, essa curiosidade que tem que ter no estágio também, não é fazer as coisas automáticas. Né? Você falou uma palavra aí que eu acho, cara, a mais importante do cara depois de humildade. O cara primeiro tem que ter humildade para saber que ele está ali para aprender. Segundo, ele tem que ter curiosidade. Curiosidade tem que ser assim. Quando eu fazia estágio, eu falava, cara, eu tenho que aprender uma coisa todo dia. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa. Porque se aquele dia eu não aprendi nada, não valeu de nada. Então eu meio que falava assim, cara, eu quero aprender 2 coisas por dia.
Aí eu chegava em casa, não, hoje eu aprendi por que que o rejunte se usa espaçador do jeito que usa. Ah, por que que o rejunte se passa com um chinelo ou se passa com não sei o quê? Qual que é a diferença do rejunte acrílico do rejunte normal? Cara, é assim, ó, um detalhe que eu anotava que fazia diferença para mim. É a diferença que faz do engenheiro bom do engenheiro ruim, do estagiário bom do estagiário ruim, né? Porque você sabe quando o cara vai para frente ou não, né? Quando tem essa curiosidade, porque não adianta você reclamar depois, o negócio vai indo, vai indo. Se você chega hoje, a gente já é engenheiro, você contrata um estagiário e fala assim, ó, você vai ficar nessa obra. Tem aquele que vai ficar lá na obra, embaixo do pé do pedreiro. Ele tá falando, não, chega pra lá que eu tô fazendo aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E tem aquele que vai sentar lá do outro lado da rua, ficar olhando a obra na sombra. E mexendo no celular. Mexendo no celular. Né? Exatamente. Então, se você se identificou... Se a carapuça serviu em algum... Se a carapuça serviu, amarra. Ah, mas por que me chamou pro estágio e me dispensou logo? Se você bota um cara na obra, um estagiário, no primeiro dia, você já dá para saber se o cara... É aquele negócio. Proatividade, caráter, essas coisas não se aprende no estágio. Não se ensina. Tem coisa que não se ensina. Isso tem que vir da pessoa. Atividade, a pessoa tem que ser dinâmica, tem que ter proatividade, curiosidade, humildade. Isso você não vai aprender no estágio. Você vai aprender no estágio o quê? Realmente a prática do negócio. Então, se você... Os processos. A questão também é outra coisa muito importante. Você saber perguntar. Cara, pergunta. Você está ali para aprender. Se você não tem essa humildade de falar assim, cara, eu estou aqui para aprender. O que eu não sei eu vou perguntar. Cara, se você não perguntar, você não aprende. E uma vez que você não aprendeu, você vai errar aquilo lá de novo. E vai ficar acontecendo isso. Por você não ter perguntado naquela vez, você vai ficar errando. É aquele negócio assim... Ó, vamos marcar essa casa aqui. Você dá conta de fazer? Aí você não dá conta, você sabe que não dá conta. Mas você fala assim, eu vou falar que dou conta. Você fala que dá. Aí o que acontece? A casa fica errada. Aí você vai jogar a culpa em quem? No pedreiro. Porque o estagiário é assim, jogar a culpa no pedreiro. E aí, por jogar a culpa no pedreiro, vira aquele negócio, beleza, vamos fazer outra casa. De novo, e aí, você sabe marcar? Sei, marquei uma, então tá, fica errada pela segunda vez. E aquilo ali virou uma bola de neve. Você nunca vai aprender o certo, porque você não perguntou desde a primeira vez. Então, não sabe? Eu tenho um vídeo, cara, que eu gravei um dia de 1 minuto. Como é que eu sei tudo que eu aprendi até hoje? Falando não sei. A pessoa perguntava para mim, Eduardo, você sabe fazer isso? Cara, não sei. Às vezes eu falava, às vezes eu sabia, ou tinha uma noção. Eu falava que não sabia. Eu sabia mais ou menos. Eu falava que não sabia. Eduardo, você sabe como é que faz o traço aqui? Cara, não sei. Como é que é? Porque o cara ia ter que me explicar. Quando você pergunta, ô Guilherme, como é que você chama? Guilherme, como é que você chama? Guilherme, como é que sua mãe chama? Você fala, não sei. Até para responder? Deu vontade de responder, não deu? Você sabe. Não, porque assim... Quando você faz uma pergunta para a pessoa, dá vontade dela te responder. É isso que eu quis dizer, entendeu? Toda vez que você faz uma pergunta para a pessoa, dá vontade dela te responder. Então eu falava, cara, não sei, me explica, por favor. O cara ia e me explicava. Então tudo que eu aprendi foi assim, falando, cara, não sei. Não sei fazer, não sei. Até o momento que, depois da segunda, terceira vez, né, eu falava, não, pode deixar comigo, que agora eu sei. Isso aí é outra... Depois você desce a garrafinha. Na hora que... outra coisa, por que isso aí tem que ser assim? Conta a vida de obra é muito proativa, decidindo muita coisa ao mesmo tempo, olhando muita coisa. Então, não adianta. Quantos itens tem uma casa? 1000 e poucos. Uma casa popular que a gente fez... Eu tenho um levantamento, 1.340 mais ou menos, de itens, sem contar de serviço, sem contar reboco, chapisco, não sei o que. Item, cimento, areia, brita, T, joelho, conexão, luva, não sei o que, 1.300 e tanto.
Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Então, a quantidade de informação, cada um desses itens, vocês têm que saber para que serve, que hora que você tem que comprar, quantos que você tem que comprar. E até a marca que você tem que comprar, porque se você pode economizar aqui ou não pode. Né? Olha para você ver, vou passar um erro que eu fiz aqui, que vai servir de lição para vocês. Eu comprei um tubo da Tigre. E aí as conexões, a Tigre estava mais caro, eu fui e comprei uma mais barata. Adivinha? A luva, ao invés dela entrar justa, ela ficou folgada. Cara, não adiantava passar cola que não ficava vazando. Tive que devolver tudo o material, comprar tudo da Tigre também de novo. Então, um detalhe, troquei a marca. Pronto. O mesmo item de marca diferente me deu problema. Então, entendeu a proporção do tanto de item, de coisas que tem, de preocupação que existe em uma obra? De combinações. De combinação de fatores, de serviço, de mão de obra, é infinito. E o negócio de como começar a trabalhar com isso sem ter experiência é começar a trabalhar. Exatamente. Né? Tem que começar para... Porque tem coisas que tentativa e erro, sim, mas tem coisa que tem gente para ajudar, igual as parcerias, né? Tem os perfis aí que ajudam, igual tem, né, o perfil que dá muita dica, tem lá o perfil do Eduardo, tem o perfil do Vivendo Obra, tem outros profissionais também que fazem esse tipo de material, que tá aí para ajudar, né? Tem parceiros que podem ajudar também, que é as parcerias que a gente falou. Então, qual que é o negócio? Ter medo é normal, mas você não pode persistir com esse medo, tem que... Medo para mim significa um sentimento de proteção. Se a gente não tivesse medo, a gente pulava de uma ponte aí para ver o que ia dar e morria. Então o medo é instinto, é proteção. Se um leão começar a correr atrás de você, você vai correr dele de medo. Por quê? Um leão nunca te mordeu. Você não sabe o que vai acontecer. Se você elimina o medo, isso eu ouvi num curso que eu fiz de PNL. Se você elimina o sentimento medo, você fica parado para ver o que acontece, porque você não tem medo de leão. E aí você vai morrer. Então medo é instinto de sobrevivência. Medo é sobrevivência. E o que significa o medo de pegar uma obra? É o medo de falhar. A gente tem esse medo de falhar, medo de ser julgado, medo de alguém criticar, medo da consequência do problema que pode vir. E outra coisa, a gente estava até comentando mais cedo, a gente lida muito com sonhos, né? Quando a gente faz uma casa, a gente está construindo e realizando o sonho de uma pessoa. Então imagina se acontece um recalque estrutural, alguma coisa muito, sei lá, aquela infiltração na casa inteira, trinca, vazamento, que vai dar uma dor de cabeça gigante. Então o medo, ele serve para isso. Para te falar assim, cara, calma. Cuidado onde você está pisando. Vai devagar. Né? O medo é assim, tem que ter medo porque é isso, está lidando com sono, é algo... você deu aquele comando ali, você vai executar daquele jeito, vai gerar prejuízo, vai gerar transtorno. Mas só que eu acho que tem que ir com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. A segunda coisa, o medo ele vem atrelado com a responsabilidade. Sim. Né? Você tem que ter medo sim de fazer uma obra cagada, tem que ter medo de fazer um negócio que vai dar errado. Por quê? Isso aí fala assim, não, isso aí pode dar errado, então eu tenho que buscar mais informação. Você não é o RT da obra, né? RT eu tenho medo de perder meu crédito. Tem que ter medo mesmo, né? Tem que ter medo, senão o que valeu os 5 anos aí de faculdade? Né? Como é que é aquela frase lá do Homem-Aranha? Quanto maiores os poderes, mais responsabilidades, né? Homem-Aranha não, moço. É do Homem-Aranha. O vô dele fala pra ele. Não é isso, Preto? Você que gosta de... Acho que é isso. Quanto maior os poderes, mais responsabilidades. A frase do vô do Homem-Aranha lá. Do tio lá. Acho que é isso. Quanto maior os poderes, maiores responsabilidades. Então, assim, imagina o poder que a gente tem nas mãos hoje de construir uma casa, construir o sonho da pessoa. Então, a gente tem essa responsabilidade e tem que ter
a gente tem esse poder, essa responsabilidade. Então tem que estar interligado com isso, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Essa experiência, né, a gente vai pegando com o tempo. Isso aí não, você pode ter aí um mês de formado, 1 ano de formado, 10 anos de formado. Você vai pegando experiência com obras, você vai pegando experiência com relacionamento, gestão de equipe, experiência com negociação, né, com a mão de obra, né? Então, obra não é simplesmente só execução, né? É muita coisa envolvida. É muita coisa. Então, você pega a experiência em negociar com a sua equipe. Né? Negociar com o fornecedor, negociar com a equipe, negociar né? com a equipe de escritório. A fazer a gestão de pessoas, quando sua empresa começa a crescer, quando você não passa a ter uma obra só, que é a sua responsabilidade de ter várias obras. Sobre marketing também é importante. Questão de como é que você se vende. Então, existe trocentos assuntos aí relacionados à obra, né? Relacionado à obra. A construção civil, a construtora, né? Como começar uma obra financiada sem ter experiência? Né? Então, vamos lá, ser direto nisso daí. O que você fala? Humildade, né? Que a gente falou muito. Questão de ser curioso, entender que você está ali para aprender e fazer parcerias, né? Esse conjunto de coisas, de informações que você entendeu aqui desse vídeo, desse áudio, né? Para quem está no Spotify, você tem que combinar tudo isso para realmente você poder começar uma obra sem experiência. E daí você, cara, acho que fez a primeira. O medo já dá uma sumida, né? Já meio que, sabe, o peso dos ombros, assim, dá uma caída, né? Fala, não, agora, cara, fiz uma casa. Então, pronto. Um detalhe importante. Depois que você fez a sua primeira casa, antes de entregar para o cliente, cara, faz um book dessa casa. Filma ela, tira 1 milhão de fotos, tenha ela como seu primeiro case de sucesso. Porque a partir daquela casa ali, você vai pegar e vai vender todas as outras, né? Portfólio, né? Seu portfólio, você está começando seu portfólio. E na hora, só complementando, e na hora da entrega da casa, da entrega das chaves, tenha isso como um momento seu com o cliente. E na hora, tenta pegar um depoimento. Se o cliente falar, não quero falar nada, você fala, não, me responde 2, 3 perguntas. E aí você vai lá e faz 2, 3 perguntas para ela, direcionando ao que você quer que ela fale. E aí você vai ter um depoimento, fotos, vídeos da obra, e a partir daquilo ali você vai captar muito mais cliente. Isso aí é essencial, né? E por que, assim, às vezes a gente, na primeira obra, a gente não vê essa importância? Quando a gente está na faculdade, os professores nunca falam para você fazer isso com a sua obra. O que é o que é passado? Você tem um ART no seu nome. Quantas ART no seu nome não interessa para o seu cliente? Quantos clientes que chegaram para você e perguntou quantas ART que você tem no seu nome? Nenhum. Até hoje mesmo eu estava olhando ali, tem 155 RT no meu nome. Que cliente que me perguntou isso? Ninguém perguntou. Nunca. Isso aí é interessante para quê? Quando você vai ser contratado por alguma empresa que pede ali o seu know-how técnico de RT. De execução. Aí você fala, construir eu tenho aqui 3.000 metros quadrados. Eu sou responsável técnico desse prédio, dessas casas, dessa ponte, dessa reforma, ou o que for, né, desse projeto. Tudo bem. Mas um cliente, quando a gente está se tratando aqui de casas financiadas, né, ele quer saber o quê? Ele quer ver a casa que você fez. Exatamente. Ele quer ver uma casa e quer ver a sua qualidade de obra. Ele quer sentir firmeza no que você está falando, ele quer sentir confiança, ele quer sentir clareza no que você passa. Né? E isso aí, até nas primeiras conversas, de como fazer o financiamento até mesmo antes da obra. Que tem o outro podcast que nós falamos disso também. Tem um outro podcast, a gente falou só disso praticamente. Como conversar com o cliente a respeito de financiamento.
Todas as pessoas que eu converso, o que eles me falam muito? Eduardo, eu gostei de você porque você foi transparente. Cara, você ser transparente com o cliente é falar não na hora que tem que falar não e é falar sim na hora que tem que falar sim. E explicar para ele tudo que ele vai passar, todo o processo que ele vai passar. Então, de tudo que a gente falou aqui, ser transparente com o cliente, fazer o portfólio, tirar foto, não sei o que, isso vai te ajudar muito para as próximas obras, você captar mais clientes. Se você conseguir, igual a gente já fez aqui no escritório, filmar algum processo, né? Ó, agora aqui vai fazer o gabarito da obra. Cara, eu vou filmar isso aqui, porque na hora que eu for fazer de novo, na hora que eu fizer de novo, eu tenho o gabarito pronto aqui, eu tenho o vídeo, e aí eu posso assistir o vídeo, como é que eu fiz, e simplesmente ir lá e executar. Eu lembrei disso agora, porque eu fiz isso depois que a minha filha nasceu, que a Helena nasceu. A médica foi dar o primeiro banho, a enfermeira foi dar o primeiro banho nela, e aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou filmar como é que você está dando banho, a pegada, o jeito que pega, e aí na hora que eu for dar o banho, eu assisto o vídeo e aí beleza. E assim aconteceu. Eu filmei, deu 8 minutos de banho na Helena, a enfermeira dando banho, e aí na hora que eu fui dar o banho depois, que a Bruna estava feita a cirurgia, eu assisti o vídeo na velocidade 2 lá, tal, vi o jeito que ela pegou a criança, o jeito que ela segurou, o jeito que ela lavou, falei, não, pode deixar comigo. Fui lá e dei o segundo banho ali na Helena, de boa. Então é isso, se você está aprendendo e realmente, cara, isso na hora que eu for executar daqui 2 meses eu não vou lembrar, cara, filma. Pega seu celular e filma o que está acontecendo. Como é que faz o gabarito aqui da obra? Filma. Como é que faz o prumo da alvenaria? Como é que faz o prumo do reboco? Talisca. Boa mesmo. Entendeu? Cria um processo, né? Cria um processo para você. Cria um manual seu, né? Exato. Isso aí é para você, cara. É para você. Às vezes o jeito que eu trabalho aqui não necessariamente vai ser o jeito que você trabalha aí. Entendeu? Então, assim, filma, pega o celular, fala assim, ô pedreiro, primeira vez que eu faço isso aqui, o engenheiro, você conversa com ele, fala, cara, eu vou filmar aqui, porque quando eu for fazer isso aqui de novo, eu quero relembrar. E aí você guarda esse arquivo, cara, em um cofre. Pronto. Guarda em um cofre e quando você precisar, você vai lá e assiste de novo. É isso aí. Essa dica foi boa. Foi boa mesmo. E tem uma coisa assim que a gente às vezes não é acostumado a consultar, mas as normas técnicas também, tem normas técnicas de execução. Tem. Né? Então, você fala, eu não sou acostumado... Aí você vê essa história. A gente estava passando por uma auditoria, quando eu era estagiário, organizando a empresa, né, para fazer a certificação, né, PBQPH. Aí veio o cara lá, um engenheiro lá, né, fodão, chegou e falou, então tá bom. Ele ia andando na obra apontando um erro que a gente não via, porque ele já tinha muito mais experiência que a gente. Ele chegou e falou assim, beleza, quem cuida aqui do piso? Porque tipo, cada estagiário era responsável por um serviço. Quem cuida do piso? Porque era tipo assim, piso de 500 casas. Quem cuida do piso é sou eu. Beleza. Quantos metros quadrados que é essa argamassa aí? Não sei. Qual argamassa? Não sei. Não sei. Assim, você já leu o rótulo da argamassa que você usa? Não. Você já leu as indicações técnicas que vem na caixa do piso que você usa? Não. Então, muitas das vezes, a informação já vem com o produto que você vai executar. Boa. E a gente não lê. Isso aí pode passar para os estagiários também. É verdade. Não lê. Por exemplo, aí o que acontece? Aí eu passei, não lia, a ler os produtos que eu uso na obra. Né? Indicado, tal, modo de usar. Vem lá o modo de usar. Lá isso é tão importante
que se você não usar de acordo com o modo de usar que vem lá escrito, se der ruim, não tem garantia. Simplesmente. Né? Cara, vocês executaram aqui, ó, eu pedi rejunte de 4 milímetros, vocês usaram de 2. Isso. Não tem garantia. Justamente. Quantos milímetros que é o espaçador? É tanto. Mas você viu se esse piso é distante de milímetro, tem que usar? Não. Então, ia para automático. Compras, eu preciso de espaçador. Aí o cara da compras que se virava. Comprava o que via, entendeu? Por quê? Lê o manual do material. Então, o manual do material também te ensina. Dica boa aí. Essa também foi boa, né? Detalhes, tá vendo? Por quê? Por exemplo, o manual da argamassa. Ele fala o rendimento dela. Se ela rende 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados. Se você for aplicar dupla, rende tanto. Fala, não é aconselhável espalhar mais do que 1 metro quadrado por vez, 2 metros quadrados. Abrir o pano da argamassa. Abrir o pano. E a argamassa é um negócio que dá para realmente ver se está gastando o tanto certo ou não. Diferente um pouco que eu acredito de, por exemplo, argamassa de assentamento é um pouco difícil porque tem muito desperdício. Massa PVA também é um pouco mais difícil de controlar porque dependendo da mão do pintor sai fora ali a forma de aplicação. A forma de aplicação. Então, assim, a argamassa ainda é bem bacana que, cara, para fazer esse quarto aqui, se ele tem 10 metros quadrados e a argamassa faz 5, é 2 sacos. Quando eu li a especificação técnica da argamassa, falava até qual que era o tamanho do dente que eu esqueci o nome. Riscadeira. Não é riscadeira, não. Não, vixe Maria. De espalhar argamassa no piso lá para fazer a ranhura lá, né? Esqueci o nome. Válvula de aço? Não sei o que de aço. Nossa, esqueci o nome disso, hein? Foda, hein? Depois nós bota aqui, escrito aqui, ó. Pá! que é? Mas, enfim, o negócio mostra falar... Desempenadeira de aço. Desempenadeira de aço dentado. Qual que é a espessura do dente? Guilherme, isso aí faz diferença? Faz diferença. Sabe por quê? Eu já tive uma obra que a gente teve que trocar piso de muita casa mesmo, muita casa. Um prejuízo muito grande, coisa de, sei lá, 300 mil reais de prejuízo. Imagina, de piso. Imagina, você instala o piso. Aplicação incorreta. Você instala o piso de forma incorreta, aí o piso vai lá e choca. Você começa a ver todas as casas aconteceu. Isso. Você pagou para fazer. Isso. Você vai ter que pagar para desfazer. Isso. Você comprou material para fazer. Pagou para desfazer, vai pagar para fazer de novo e comprar o material de novo. Você fez o serviço 2 vezes. E o atraso de obra, né? Você fez o serviço 2 vezes e desfez uma. O custo disso sai totalmente fora do orçado, né? Uma coisa é chocar um piso ali, uma beiradinha aqui, outra ali, né? Mas... Por quê? Fez errado o que estava completamente errado das normas técnicas. Eu acho que eu postei um vídeo ou uma foto, acho que foi uma foto, lá no começo do meu Instagram. Depois vocês rolam lá embaixo, vocês vão achar. Aconteceu isso comigo. Aconteceu e aí a gente conferia se estava ficando choco. E aí a gente viu que em uma determinada equipe de mão de obra estava acontecendo isso, de ficar o piso choco. E aí a gente começou a acompanhar a execução de como é que ele fazia. E aí o que aconteceu? O cara pegava, era na verdade uma sequência de erros. Primeiro, a gente identificou que o piso ele estava vindo com chama desmoldante, né? Um desmoldante atrás muito forte. É um desmolde mesmo, é um pó branco. Ele estava vindo com um pó branco atrás que assim não era normal vir aquela quantidade. Segundo erro que aconteceu, o cara ia esparramar argamassa, lá era da camada simples, né? Mas mesmo assim ele ia esparramar argamassa, ele esparramava para 10, 12 pisos e depois vinha colocando. E aí ele falava, não, mas a argamassa ainda está mole. Só que a argamassa, uma vez que ela é umedecida, ela já entra em processo de cura. E aí ela cria uma camada assim muito fina, superficial, uma película fina,
que daí essa película não cola no piso, né? Essa película fina não cola no piso. E aí ela impede que o piso realmente fique firme, né? Ele fixa ali durante um período e depois vai soltar. solta. E aí a gente identificou isso. A gente chamou o técnico da empresa, ele veio, a gente não estava batendo argamassa com um batedor, a gente estava batendo no caixote mesmo, ele falou que não é bom porque não fica uniforme a massa. Não é homogênea, né? Não fica homogêneo e tal. Então foi uma série de erros ali que a gente identificou. Cara, depois que ajustou tudo, nunca mais teve problema. E é treinamento de equipe também, quando você tem uma equipe, né? Que às vezes o pedreiro não sabe que tem que executar dessa forma. Ah, eu sempre executei assim, mas às vezes sempre executou assim, sempre deu errado. Né? Só que o pedreiro vai embora, ele não fica sabendo que deu erro depois. Justamente. Quem que vai arrumar? Ah, é você que está ali, ou o proprietário. Né? Falar, eu sempre fiz assim, mas às vezes sempre deu errado e ele não sabe, né? Nem erro dele. Né? Porque, pra você ver, o que eu fazia na obra? A gente fazia assim, ó, tal pedreiro fez essa casa, tal pedreiro fez essa, tal pedreiro fez essa. Por quê? Para mapear... Rastreabilidade. Isso, para saber qual... Ó, aquele ali deu 20 pisos choco, um exemplo. Ah, então deu alguma coisa errada. Né? Então vamos ver o que é, isso aí que você falou. Né? Pode ser a mão de obra, ou a forma que está fazendo, ou o material. Né? Enfim. Então essa dica aí já ficou no ar. Ficou muita dica esse vídeo aí, hein? Para quem tinha medo de executar a obra. Depois a gente pode fazer um mais para frente, como conversar com a mão de obra também sobre isso, né? Você tem que... uma das coisas que o engenheiro tem que aprender é como cobrar também. Como cobrar, como lidar com a equipe. Essa gestão aí, ela é bem complicada. Mas é isso aí. Eu acho que já ficou muita dica boa para esse podcast. Dica realmente execuíveis. Na prática, né? Gastei mesmo. E que você pode pegar a obra sem medo e seguir aí esse passo a passo aí, que vai dar certo, né? Se der errado, aprende com erro, conserta o erro e bola para frente. Segue dama. Né? Próximo. Porque pode fazer inúmeras casas, uma coisa vai dar errado ali, outra coisa vai dar errado ali, mas você sempre tem que fazer o melhor para ter o mínimo de erro possível, né? Exatamente. É difícil 100%, né? A gente fala que é só Deus, né? Então, com certeza vai acontecer erros. Depois que você tiver experiência, vai continuar acontecendo erros. Você tem que o quê? Aprender com eles e tentar não errar mais. O importante não é não errar, é errar em outra coisa, né? Isso. E aprender com aquele outro. Porque você aprendeu o que você usou, o que você errou, aprendeu e que erra em outra coisa, porque aí você aprende outra coisa e está sempre aprendendo e errando com coisa diferente. Exatamente. E aí você só vai ganhando cada vez mais experiência. E pegando cada vez mais obras, financiando cada vez mais casa, construindo cada vez mais casa. Ganhando dinheiro. E sendo isso feliz. daí, todo mundo feliz, clientes felizes, você feliz e sendo bem remunerado com a engenharia e vai, toca pra frente. Fechou? Fechou? Então... Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta nesse vídeo se você está gostando dos podcasts. Deixa aí, se ficou alguma dúvida, comenta aí pra gente. Se você já tem alguma experiência em parceria, como é que você foi no seu estágio, comenta aí, a gente sempre gosta de ler as histórias de vocês também, né, Guilherme? Justamente, né? Se o que a gente falou aí, você acha que faz sentido, se foi útil de alguma forma, eu nunca ouvi isso, nunca apliquei isso, eu vou aplicar, beleza, fala pra gente que a gente gosta e sabe o que a gente tem que aprofundar, né? Ah, fala mais disso, fala mais daquilo. Né? Isso aí é interessante. É legal, às vezes a gente está falando muita coisa aqui que é, às vezes, avançado, então vai balizando aí pra gente, né? Ó, tá muito avançado, não, pode aprofundar mais, né? E a gente vai moldando aqui o conteúdo para que todo mundo aprenda. É o que a gente fala, é porque tem coisa que às vezes a gente acha que não é importante, mas não é importante pra gente, porque já passou dessa fase. A gente sempre tenta pensar no outro, né? No lá atrás, que é a dúvida simples, né? Para ser o início mesmo, é igual a gente está falando de começo, de primeira obra, né?
existe um negócio que chama mal do conhecimento. Você sabe, né? Eu já te falei disso. Mal do conhecimento, o que que é? Quando você sabe de alguma coisa, parece que para você todo mundo já sabe aquilo. E aí, quando você acha que todo mundo já sabe, você acaba não ensinando aquilo, não passando aquilo para frente. Você leva aquilo como se as pessoas já soubessem, né? Então, talvez isso pode te atrapalhar um pouco. Então, é isso daí. Curte e até o próximo podcast. Grande abraço, até mais.